Amigos e amigas da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Pelos Caminhos de Santa Beatriz, hoje para uma pequenina viagem à Casa-Museu de Santa Beatriz da Silva. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa Museu de Santa Beatriz. Vamos tentar demonstrar a todos vós, senhores telespectadores, a grandiosidade desta mulher que nasceu em Campo Maior, que se tornou na primeira santa portuguesa. Ora bem, nós estamos aqui neste primeiro espaço, isto é um troço da casa dela, porque em 1732 houve um grande acidente em Campo Maior, em que a torre, o paiol das munições rebentou e praticamente Campo Maior foi destruído, como o palácio que atingia este quarteirão inteiro, estava perto da torre, foi completamente destruído. Restou este troço, que há vestígios da época do século XV aqui, e já foram por pessoas com idoneidade suficiente para justificar que sim, senhora, que era um troço da casa dela. Aqui viveu os seus primeiros anos de vida, que foram educados, ela e os seus 12 irmãos, pelos frades franciscanos. Família extremamente religiosa, o seu pai e sua mãe eram religiosas e ela cresceu num ambiente muito católico. Desde pequenina, que quis sempre entregar-se a Deus. Ora bem, então vamos começar pelo primeiro espaço, que é dedicado à família. Aqui temos a árvore genealógica dela, ela nasceu em 1437, que havia dúvidas por ela ser espanhola ou portuguesa, que está completamente posta de parte dessa ideia, porque em 1435 o seu pai já há um documento em Elvas assinado como alcaide-mor de Campo Maior em Elvas numa reunião militar. Portanto, é de certeza absoluta portuguesa, nascida em Campo Maior. Teve 12 irmãos, entre os quais está o Beato Amadeu e outros, era o João, que morreu muito jovem, num acidente de cavalo, que lhe chamavam o Santo. A parte genealógica está aí neste painel e aqui temos, portanto, a parte, como está dividida esta casa-museu. Então estamos na segunda sala, como eu disse que cada sala representa uma época da vida dela, esta sala representa a adolescência e a razão porque ela foi para Castela e ali se deu o milagre. Portanto, ela sai de Campo Maior, como era filha de gente fidalga, teve uma educação boa em casa, mas os pais achavam que, como menina de bem e de tipo muito alta, tinha que aprender a ser uma grande donzela. Então, vai para Lisboa, para a corte, para aprender todos os hábitos das meninas dessa categoria social tinham que ter na altura. Então, vai ter aqui, reinava nessa altura, Dom João II. E ela não vai para a corte, mas vai para a corte, para Sintra, aqui onde está sinalizado para Sintra. Porquê? Porque tinha morrido um irmão, Dom João II, e Sintra também fazia parte da corte, era corte, mas era a corte em que estava uma cunhada de luto e que tinha irmãs e que tinha filhas da idade de Beatriz da Silva. Então, Dom João II coloca estas miúdas junto das suas sobrinhas. Entretanto, em Espanha, havia os reinos, que era o reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão e o reino de Granada. O rei de Castela adorava fazer só uma única Espanha, que depois, mais tarde, sua filha concretizou. Como andava sempre em guerrilhas com os outros reinos, sentiu-se muito enfraquecido e veio pedir ajuda ao rei de Portugal. Dom João II de Castela veio pedir ao rei de Portugal, Dom João II, ajuda. Ele dá ajuda militar. Em troca disso, não queria nada económico, mas queria que uma menina da família dele casasse. E então escolheu-se a Isabel, sua sobrinha, grande amiga de Beatriz da Silva. Então fez-se o acordo e o casamento.
Então, Santa Beatriz da Silva vai com sua prima Isabel para Tordesilhas, que era a capital de Castela nessa altura, como aia e grande amiga dela. Beleza extraordinária, Beatriz da Silva, exterior e interior. Chegaram, levaram uma corte muito grande, entre os quais foi um tio de ambas chamado João. Eu conto este João porque mais tarde veremos a saber o porquê, porque é esse João que vai dar por falta dela na corte. E foram para Tordesilhas todas. Como era de uma beleza extraordinária, o rei casou com a nossa princesa Isabel. Dizia-se na corte que nessa altura a corte era de muitos conflitos, de muitos mexericos, não tinham mais nada para fazer também, coitados. E então foram dizer à rainha que o rei estava apaixonado por Beatriz da Silva. Ela, com um ataque de ciúmes, o que é que resolve fazer? Leva para o convés do castelo e encerra-a num baú. Aqui é que está a graça do milagre. Dá-se a graça do milagre porque mais tarde iremos ver a outra parte lá embaixo, mais espiritual, mas aqui começa a grande espiritualidade da vida dela, porque aceitou com resignação. Já ela tinha feito nessa altura o voto de virgindade, portanto não queria nenhum homem nascer Deus. Mas a prima não se convencia disso. Portanto, todos os rumores que havia na corte era falso. Ela nunca aceitou o rei como nada. Nunca quis, ela quis sempre Deus como seu marido e seu esposo. Então a sua prima encerra-a num baú com os ciúmes. Nesse baú ela esteve encerrada 3 dias, diz 3 dias, talvez mais ou menos, não há certeza. Pronto, desapareceu da corte durante uma temporada, uns dias. E, como nessa corte que veio de Portugal para a Espanha e ao tal tio João, que era tio de ambas, já para a falta da Beatriz. E perguntou a Isabel: "Ó Isabel, onde está a nossa Beatriz, que eu não a vejo?" E então ela acompanha os convés do castelo e diz: "Matei-a." E qual é o espanto? Então, mas eu quero o corpo para enterrar santamente. Quando foram buscar o corpo, pensavam que estaria morto. Qual é o espanto da rainha Isabel, que vê, quando abre a porta, mais bonita que nunca e viva a nossa Santa Beatriz. O que é que se passa aqui? Foi a Imaculada Conceição, a nossa Mãe do Céu, que lhe apareceu a pedir para criar a Ordem da Imaculada Conceição, que não havia até agora, porque não é que não, a Santa Madre sempre considerou a Nossa Senhora como Mãe de Jesus, mas o dogma da Imaculada Conceição não estava aceito para a Santa Sé. E ela pediu-lhe para criar a Ordem. Portanto, eu disse: "Não temais, eu sou a Imaculada Conceição, vou-te salvar e tu tens que formar uma ordem em honra da Imaculada Conceição." Pronto, a rainha ficou perplexa quando a viu viva e diz: "O que é que desejas de mim?" E ela disse: "Nada, só sair de Tordesilhas e deixar-me ir em paz." E assim sucedeu. Ela sai de Tordesilhas e vai se instalar em Toledo, onde vai tentar organizar a sua ordem, que não foi fácil. Agora passamos à nova sala, para se vermos os problemas que ela teve para criar a Ordem da Imaculada Conceição. Então estamos nesta sala dedicada aos problemas que Santa Beatriz teve para criar a ordem. Ela então saiu de Tordesilhas, recolheu-se em Toledo num convento, não como freira, como leiga, mas a preparar a sua ordem. Demorou 30 anos para conseguir a autorização da Ordem da Imaculada Conceição. Porquê? Porque nessa altura as mulheres não eram conceituadas, nem sequer podiam mexer nas coisas consagradas. Tudo o que pertencesse à igreja, a preparação da missa, não podiam. As mulheres éramos zero. E Nossa Senhora tinha pedido a Santa Beatriz realmente que fosse uma ordem feminina e que fosse individual,
que não dependesse de nenhuma outra ordem e ela não aceitava, portanto, Santa Beatriz não aceitava que o Papa lhe desse a ordem para fazer a ordem, mas dependesse ou dos franciscanos ou de Cister. Ela dizia que Santa Beatriz, que Nossa Senhora queria uma ordem individual. E então teve uns problemas brutais. Só ao fim de 30 anos, depois de ter escrito imensas cartas, de ter feito tudo e mais alguma coisa, com a chegada da sua prima, filha Isabel a Católica, filha da Isabel, prima que a tentou matar, que ouviu falar dela, que era muito católica, e o centro eclesiástico de Castela estava em Toledo, onde estava Santa Beatriz. Ouvia-se muito falar dela porque ela foi uma santa viva. O que é que isto quer dizer? Ela conseguiu fazer milagres com visitas aos pobres, curar doenças, ainda nem sequer era freira. Demorou 30 anos. Finalmente, com a ajuda da sua prima, filha da tal Isabel portuguesa, Isabel a Católica, consegue fazer finalmente a Ordem da Imaculada Conceição. Antes de 10 ou 12 dias de trasladar já toda a comunidade do convento onde estava para o convento definitivo, ainda hoje lá estão, Nossa Senhora apareceu e lhe disse: vais partir. Ela aceitou com resignação, porque ela viveu só para Deus e para Nossa Senhora, não viu a sua ordem, não viu a sua ordem instalada lá, mas foi a fundadora da ordem. Temos aqui o hábito que ela elegeu para a ordem, que é o azul da Imaculada, o branco da Pureza, os cintos que é iguais, os nós que é iguais aos dos franciscanos, mais um que é clausura, que os franciscanos não são clausura, e o véu que as damas nessa altura usavam com a touca. Sucede que morre, e o que é que isto tem a ver também com a morte dela? Também aqui já há uma santidade, porque ela, quando saiu de Tordesilhas, pôs um véu na cara e disse que não queria casar com mais nenhum homem senão com Deus. Ao saber que ia morrer, porque Nossa Senhora disse-lhe que ela ia morrer, chamou um padre para lhe dar os últimos sacramentos. Ao levantar o véu para receber os sacramentos, apareceu um estigma a Santa Beatriz, que foi uma estrela na testa. Assim que recebeu os últimos sacramentos, o estigma desapareceu. Portanto, ela teve muitos problemas, mas finalmente a ordem está concluída e hoje, graças a Deus, em Campo Maior temos um dos muitos mosteiros e vale a pena virem falar com estas madres para saberem a paz de espírito, a tranquilidade que esta nossa Santa Madre, Beatriz da Silva, transmitiu às suas filhas e cada vez mais temos os nossos conventos cheios de gente jovem. A visita pelo Museu de Santa Beatriz continua no próximo episódio.